Eu já falei diversas vezes para vocês de como o brasileiro é apaixonado por mercado imobiliário. E nesse episódio do Como Ele Investe, eu estou trazendo aqui o Kleber Stumpf, meu sócio, criador da Top Invest, que vai mostrar para a gente como ele aloca o seu capital nos diversos investimentos, mas como ele tem um especial carinho por estratégias do mercado imobiliário, utilizando uma holding para isso. Se quiser conhecer mais esse assunto, assista o vídeo. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. Dando continuidade ao quadro Como Ele Investe, um quadro onde eu chamo personalidades do mercado financeiro para falar sobre como eles pensam e alocam o seu capital. Neste episódio, estou recebendo meu amigo e sócio Kleber Stumpf, que é CEO e criador da Top Invest, a maior escola de certificação do mercado financeiro nacional, que detém hoje 55% do market share. Kleber, bem-vindo ao canal Você Mais Rico. É um prazer estar aqui de novo. E é isso mesmo, né? 55%? É isso aí. A cada 10 profissionais do mercado financeiro, 5,5 são alunos da Top Invest. Interessante isso, cara. E fala um pouco da Top Invest, para quem não conhece. O que a Top Invest faz hoje? A Top Invest olha que chique, né? One Stop Shopping em certificações financeiras. Basicamente, para trabalhar no mercado financeiro, a gente precisa de 2 pré-requisitos. É o ensino superior, então não precisa necessariamente ser economia, até a maior parte dos profissionais são engenheiros, e precisa ter uma certificação financeira. Cada área tem uma certificação financeira específica. Então, um bancário precisa de uma CPA 20, um analista precisa do CNPI, um planejador financeiro tem um CFP. E a gente dá as aulas, né? A gente tem cursos para todas essas certificações. Então, começando no CPA 10, CPA 20, CEA, Ancor, CFP, CNPI, qualquer certificação que você imagina, e até as que não estão relacionadas a investimentos. Tem certificação financeira para ser corretor de seguros, tem certificação financeira para trabalhar com crédito, para trabalhar com produtos agrícolas. Então, todas elas a gente tem cursos preparatórios aqui no Top Invest. Bom, e a Top Invest foi uma empresa que ela foi adquirida pelo Grupo Primo, então nós fizemos uma troca de ações, Top Invest entrou no grupo e o Kleber virou acionista e meu sócio aqui no Grupo Primo. E aí, Kleber, começando realmente lá do início, como é que você entrou no mercado financeiro e acabou, né, virando e fundando a Top Invest? Essa é uma história muito engraçada, porque é uma ironia do destino eu ser hoje professor. Eu tentei entrar no mercado financeiro de diversas formas, mas eu morava e ainda moro em Caxias do Sul. Inclusive, a gente é a única empresa do Grupo Primo que não está aqui em Alphaville. Desde cedo, eu passei um pouco de dificuldade, eu sabia que eu precisava trabalhar, né? Descobri com uns 20 anos que eu precisava trabalhar em algum mercado que tivesse bastante dinheiro envolvido, que é o mercado imobiliário e o mercado financeiro. E eu descobri isso com meus 20 anos. Só que até então, eu era meio revoltado, né? Meio um rebelde sem causa. Eu fui um péssimo aluno na escola, acho que, sem sombra de dúvidas, o pior das turmas. Eu fui convidado a me retirar de 2 escolas, eu fui expulso. Eu reprovei no primeiro ano do ensino médio e eu precisava muito trabalhar no mercado financeiro. Então, fui assessor de investimentos lá em 2011, eu fiz a CPA 20 em 2012, acredito eu. Naquela época não existiam escolas preparatórias, então existiam muitos livros, referência bibliográfica e era muita coisa para estudar. E como eu tenho TDAH, nem sabia na época, uma forma de eu aprender era ensinar para mim mesmo. Comecei a gravar alguns vídeos para o YouTube. Eram vídeos terríveis, né? Eu bocejava, eu lia slides. Não era a intenção de ficar famoso, era de eu aprender. Só que esses vídeos, como tinha uma demanda do mercado, uma demanda reprimida, foram tomando alguma proporção. Passado o tempo, eu fui regravando, fui gostando dessa jornada de professora. Eu comecei a realmente gostar de gravar, comecei realmente a gostar de explicar as coisas para as pessoas, de pensar em analogias para deixar as coisas mais claras, aulas divertidas, dinâmicas, né? E hoje a única escola que não é de um ex-bancário é a Top Invest. Todos os meus concorrentes são ex-bancários. Eu vim muito por essa jornada de paixão pelo mercado financeiro. E de 2008, né, quando eu entrei, comecei a investir até jornada de 2023, eu fui assessor 2 vezes, fui consultor de investimentos, fiz várias coisas no mercado financeiro e a minha paixão realmente é dar aulas, eu adoro essa parte. Bom, e aí saindo um pouco dessa questão da Top Invest, mas não totalmente, pelo seguinte, hoje na sua alocação de tempo, a maior parte, e eu sei porque eu sou seu sócio, a gente faz reuniões semanais quanto a isso, o seu tempo está alocado quase todo, tempo de trabalho, na Top Invest, até porque se a gente pega dentro da sua jornada de crescimento patrimonial, o seu negócio te trouxe a liberdade financeira. Então é natural que você aloque mais tempo para continuar fazendo esse negócio crescer e, na conjuntura, como está todo mundo junto aqui, o grupo crescer também. E tendo em conta que você aloca a maior parte do seu tempo pro negócio, como é que ficam os investimentos? É você mesmo que faz a gestão ou você delegou essa parte? A maior parte é cruel, acho que mais de 90% do tempo é destinado ao grupo. E o que mudou a minha jornada de investidor
foi um grande professor que eu tive lá atrás, que é o Baster, né? O Baster é um cara das antigas, ele é muito raiz, ele não grava vídeos, ele não aparece em lugar nenhum, ele não vai de convidado em lugar nenhum. E ele me ensinou uma coisa muito importante, que a bolsa de valores, que os investimentos, sejam eles financeiros, sejam eles não financeiros, servem para remunerar o capital. O que enriquece o ser humano é o trabalho. Então, comecei a me dedicar cada vez mais ao trabalho. E mesmo me dedicando cada vez mais ao trabalho, os investimentos são uma parte importante de a gente enriquecer. Só que eu comecei a buscar cada vez mais uma gestão passiva. Não significa que eu não faça stock picking, que eu não tenha ações no exterior, que eu não tenha um esforço para cuidar dos meus investimentos. Mas é cada vez mais uma gestão passiva de comprar bons investimentos do que ficar analisando, comprando e vendendo e gastando um esforço muito grande nessa jornada. Então você foca o seu tempo majoritariamente no trabalho, do trabalho vem o capital e investimentos são para proteger e remunerar esse capital. Exato, trazer segurança. E como é que seria a alocação macro desse seu dinheiro no mercado? Não só no mercado financeiro, né? Também pegando, por exemplo, imóveis, que você já citou. Eu gosto de separar meus investimentos em 3 montinhos, né? Em 3 potinhos. Tem a parte da renda fixa. A renda fixa, para mim, é muito mais uma reserva de emergência, é muito mais uma reserva de oportunidade, principalmente. Tem a maior parte, que são os meus investimentos não financeiros, então são as ações do Grupo Primo e é a minha holding também. Eu considero de forma separada porque é um negócio, então exige muito mais esforço, exige muito mais do meu tempo. E os investimentos financeiros de fato, onde tem ações, tem REITs, tem renda fixa, tem fundos imobiliários, tem todos os produtos que a gente possa imaginar. Indo então por partes, né? Você citou que o Grupo Primo é uma parte, mas o Grupo Primo também é um negócio no qual você trabalha ativamente. Então você não vai ficar vendendo as ações do Grupo Primo, por exemplo. Na verdade, eu sei, sou seu sócio, eu quero a mesma coisa, a gente quer, na verdade, virar cada vez mais sócio aqui dentro. Mas tratando os outros montes, deixando essa parte da holding que você citou mais para o final. Como é que funciona essa parte com os ativos do mercado financeiro mesmo? Você citou que tem ações, tem ação lá fora. Tem uma alocação macro disso? Tem. A alocação macro é muito parecida com a arca do Nigro. Eu separo em 5 esferas. 24,5% para ações, 24,5% para fundos imobiliários, 24,5% para stocks, ações lá no exterior, 24,5% para REITs, e a gente sobra aí 2% na verdade, né? E esses 2% estão em reserva de valor, estão em criptomoedas e ouro, né? Tem um ETF de ouro lá no exterior. E cada uma dessas classes também tem um extra allocation, então delas, de fazer realmente um stock picking, principalmente no Brasil. Lá fora eu tô saindo um pouco dessa ideia, transformando toda a carteira em ETFs, mas tentar diversificar com diversos setores, evitar a correlação entre os ativos, enfim, tem uma estratégia mais refinada em cada uma das classes ali também. E aí naquela caixa de renda fixa, você falou que é basicamente reserva de emergência e de oportunidade. Uhum. E aí lá fica alocado simplesmente em coisas com liquidez, esperando uma oportunidade, ou você também pega algumas outras coisas em renda fixa? Até tem coisas sem liquidez. Eu acho que a gente passou por um momento muito bom da renda fixa, então eu tenho títulos longos. Tem vários LIGs, né, a letra imobiliária garantida, com IPCA mais 6,10, 6,15, 6,9, 6, 5,90 para 5, 10, 7 anos. Mas mesmo assim, né, com a marcação ao mercado desses títulos, como a gente deve ver uma taxa de juros caindo, mesmo que eu tenha que pagar um pouco de pênalti vendendo antecipado, eu vou ter uma liquidez, não é um produto que eu não tenha como vender, que eu não tenha como resgatar, e mesmo assim eu posso fazer uma realocação desses produtos. Mas eu sempre tenho um bom colchão de liquidez para aproveitar como uma oportunidade mesmo. A gente teve a pandemia, que foi uma grande oportunidade, a gente teve a subida da taxa de juros, que foi muito bom para comprar fundos imobiliários, foi muito bom para comprar imóveis físicos também. Então a renda fixa, a grande oportunidade de toda e qualquer liquidez que eu tenho é alocar em renda variável, né, ativos de risco, quando for o momento propício. Bom, sobre isso eu tenho 2 pontos aqui que eu considero interessantes para quem está assistindo. O primeiro é aquela frase do Warren Buffett, onde ele diz que a taxa de juros, né, está para o preço dos ativos de risco, assim como a gravidade está para a matéria. Ou seja, se eu subir muito a gravidade na Terra, você está puxando os corpos com mais força em direção ao centro da Terra. Se eu subo muito os juros, você puxa o preço dos ativos de risco para baixo também. E nisso caem ações, caem fundos imobiliários e, para surpresa de muita gente, que acha que imóvel só valoriza, o preço dos imóveis cai também. É que ele não está piscando numa tela, mas o pessoal não consegue vender por valores mais altos em momentos assim. Até porque preço de imóvel, embora o aluguel tenha a ver com a renda das pessoas, preço de imóvel costuma ter a ver com condições de financiamento.
que ficam piores em momentos de juros mais altos. Na época da Selic a 2%, eu vi gente financiando imóvel com taxa de 7%. E agora essa mesma pessoa, se for olhar, vai estar pagando 11, 12, dependendo, até mais do que isso. E o outro ponto é que sempre que se fala de uma reserva voltada para oportunidades, alguém aparece falando dos estudos que existem, mostrando que, olha, é melhor você alocar sempre, todo mês, do que esperar uma crise, porque você nunca vai saber o fundo para alocar esse dinheiro que está numa reserva de oportunidade. No entanto, vários investidores que eu recebo aqui fazem isso. Inclusive, para quem acredita nesse estudo, fica a minha pergunta, né? Como é que você faz para quantificar as oportunidades que aparecem fora do mercado financeiro? Porque olhar o S&P, beleza, tá lá, o Ibovespa também, mas o imóvel do seu vizinho que ficou encalacrado e está tendo que vender mais barato porque colocou 100% em ações e de repente teve uma emergência. Isso aí não aparece no estudo. E você comentou que gosta de investir em imóveis também, mas chegaremos lá. Antes de entrar na parte dos imóveis, eu tenho umas perguntas sobre a questão da sua alocação, porque um ponto me chamou a atenção. Você disse que aqui você faz esse stock picking, ou seja, você escolhe as ações individualmente e lá fora você fazia isso, mas está migrando para ETFs. Por quê? Exato. Eu até estava anotando as coisas aqui, porque eu tenho déficit de atenção. O Perini vai falando, depois eu não lembro o que era a pergunta, tá? Mas assim, eu acho que os maiores aprendizados da minha jornada de investidor foram justamente entender que os investimentos remuneram o capital e não te enriquecem e entender sobre a eficiência de mercado. Só esse comentário, né, do comprar todo mês ou esperar a oportunidade, esse estudo originalmente vem do livro Investidor Inteligente, que é um livro de umas 700 páginas, todo mundo mente que lê e não lê, mas é uma ótima leitura, que ele fala sobre o buy the dip, né, que é deixar o dinheiro alocado na renda fixa, esperar uma oportunidade para comprar, ou o dollar cost average, que é comprar todos os meses. Eu acredito nas duas teorias. Eu acredito que o DCA, né, o dollar cost average, é muito legal. Inclusive, mesmo na renda fixa, eu tenho ativos que pagam cupom de juros, porque eu vou sempre comprando. Da minha remuneração mensal, eu estou sempre comprando ativos também, independente do mercado de alta e mercado de baixa. Mas aí vem muito da eficiência de mercado, porque isso tem a ver também com a minha migração da carteira nos Estados Unidos. Se a gente olhar os Estados Unidos, né, o mundo inteiro está olhando para lá. A gente tem várias casas de research no Brasil que estão olhando para os Estados Unidos. O mercado financeiro americano é o maior do mundo. O mercado inglês está olhando para lá, o mercado alemão, o mercado francês, o mercado chinês, está todo mundo olhando para os Estados Unidos. Então o mercado americano, ele é muito eficiente. Se a gente começar a olhar os fundos de investimento que a gente tem lá, os mutual funds, os fundos de ações propriamente dito que tem lá, quase ninguém ganha do S&P 500. Até pela diferença dos índices, né? O S&P 500 é um índice que é qualitativo, então a gente analisa se as empresas têm lucro. Aqui o Ibovespa é um índice estritamente quantitativo, então a gente não olha nem se a empresa tem lucro. Então os critérios, a eficiência do mercado é muito diferente. Como tem muita gente olhando para o mercado americano, é muito difícil de a gente encontrar uma oportunidade de fato lá. Então eu comprar uma ação que vá superar o S&P 500 no longo prazo é uma coisa bem difícil. Então eu acredito que, como está todo mundo olhando, é muito difícil vencer a média, então é mais fácil a gente colocar um produto muito barato como um ETF que a gente paga 0,03% ao ano, que é completamente irrisório. Já no Brasil, é um mercado mais ineficiente. Tem muito menos gente olhando para o mercado de fundos imobiliários no Brasil, tem muito menos gente olhando para o mercado de ações no Brasil, tem muito menos liquidez, o que nos dá algumas oportunidades de fazer um stock picking. Então a minha carteira nos Estados Unidos, aos pouquinhos eu estou migrando tanto dos REITs como das stocks para ir somente para ETFs, e aqui no Brasil eu continuo fazendo stock picking, porque tem ações que é possível ter uma rentabilidade absurda e outras nem tanto, mas é parte da vida do investidor. E se a gente for extrapolar isso, então a gente tem um mercado americano com uma boa eficiência, a gente tem um mercado brasileiro, que a gente pode dizer que tem uma média eficiência. E se a gente for olhar o mercado imobiliário, ele é completamente ineficiente. Não tem uma bolsa que a gente olha as cotações, não tem um jornal de acompanhar notícias de imóveis da cidade de São Paulo, notícias da cidade do Rio de Janeiro, de Caxias do Sul. Então as notícias são muito ineficientes. E as notícias são transparentes, mas nem todo mundo tem acesso. A gente pode ir na prefeitura, por exemplo, falar com o secretário de urbanismo do nosso município. Ele é obrigado a nos receber e ele tem que explicar como é o plano diretor da nossa cidade. A gente tem várias informações de regiões que podem expandir mais, expandir menos. A gente pode saber de obras aprovadas pelo poder público que pode valorizar o imóvel. A gente pode ver um vizinho que está endividado. A gente pode fazer várias ofertas para comprar um imóvel tentando achar alguém que está endividado. Então é muito ineficiente. Essa teoria é muito legal, mas num mercado deficiente. Quando a gente vai para os mercados cada vez mais ineficientes, a reserva de oportunidade começa a fazer muito sentido, porque a gente tem que literalmente ir pescando uma oportunidade até que
a gente encontra alguma coisa que não estava no radar. Eu concordo muito com essa ideia, né? Se pega essa hipótese dos mercados eficientes do Eugene Fama, da Escola de Chicago, ele fala basicamente o seguinte, para quem nunca leu sobre isso. Em um mercado onde você tem muitos participantes, muita informação e baixos custos de transação, a ponto do cara poder pegar essa informação nova e mudar de ideia rápido, então os ativos vão tender a estar nos seus preços justos. Sabe aquela história de, uma ação ela tá muito barata. Poxa, mas tá tão barato, por que o pessoal não compra, ela chega num preço que não é tão barato assim, num preço que é o justo? Tá muito caro, então por que o pessoal não vende, ela cai de preço e vai para um preço até o justo? E um mercado muito eficiente talvez já esteja no preço justo. E aí, se você pensa no mercado americano, poxa, metade dos americanos investem, dá uns 150 milhões de pessoas, mas o mundo inteiro olhando para lá. Então vai saber quantas pessoas no final estão olhando para aquele mercado. Só o prédio do Morgan Stanley tem mais terminais Bloomberg do que a Faria Lima inteira somada. Aqui no Brasil, bolsa, 5 milhões. Fundo imobiliário, 2 milhões de pessoas negociando. Desses 2 milhões, eu diria que 1,9 está botando o ranking de dividendos para saber qual que ele compra na hora. Então, se você olha o mercado americano, muita gente, muita informação e custo zero. Se você olha o mercado brasileiro, o custo está tendendo a zero. Tem muito menos gente, tem menos informação e essa informação chegando nessas pessoas às vezes não é corretamente interpretada. Então tem muita oportunidade, mas como você disse, nada é mais ineficiente do que o mercado imobiliário nessa negociação 1 a 1. Porque, vamos supor que durante um dia de pregão, por algum motivo mágico, você pega uma ação lá XPTO3, né, um exemplo genérico, e nesse dia só eu e Kleber negociamos aquela ação. Ela fechou o dia anterior valendo 10 e naquele dia eu vou lá e boto uma ordem de venda a 15 de uma única ação. E o Kleber, porque gosta muito de mim, fala, vou quebrar teu galho. Ele vai lá e compra essa única ação a 15. Se essa foi a única negociação do dia, se foi o preço de fechamento da empresa, toda a empresa, todos os outros bilhões de ações que ela pode possuir, serão reprecificadas. Tava indo 10, agora vale 15. A empresa vale 50% a mais por conta dessa transação que a gente fez. Só que isso nunca acontece no mercado. Se acontecesse, no dia seguinte ia ter um monte de gente olhando, caramba, Perini vendeu por 15 o negócio que valia 10, vou botar para vender por 14, 13, 12, e ninguém queria comprar por 15, porque valia 10 não teve motivo para executar essa ordem. Então, rapidamente, o preço ele caminharia para aquilo que ele deveria ter como o seu patamar. Agora, se é uma negociação de uma pessoa com a outra, a chance desse tipo de coisa acontecer, ficar muito descolado que a realidade, aumenta, como é o caso do imóvel. Tem um cara que é um especialista no mercado imobiliário da cidade dele, de um certo bairro, ele pode saber coisas que os outros não sabem, e aqui eu dou um exemplo que aconteceu aqui em São Paulo. Tem aquele complexo lá na Paulista, que é o Cidade Matarazzo, que foi o metro quadrado mais caro de São Paulo. Chegaram a vender apartamentos lá por 60 mil metro quadrado. Quem sabia que aquilo ia virar um baita empreendimento, já começou a comprar os imóveis em volta, pensando, olha, esse aqui vai valer 60, eu acho que aqui tem que valer mais do que vale hoje, né? Não vai chegar perto, porque é lá dentro, mas como está próximo, tem que valer mais. Então o cara começou a comprar de pessoas que não sabiam o que aquilo ia virar, ou se ia ficar pronto, né? Porque a obra começou lá em 2012, e está acabando agora. Então, de fato, é um mercado muito ineficiente. E você já tinha comentado comigo nos bastidores, mas comentou aqui novamente, da questão da sua holding. Então, o que é uma holding e para que você usa ela? Bom, uma holding é basicamente uma empresa onde a gente coloca todos os imóveis dentro. Existem 2 principais motivos. A gente tem um motivo de proteção patrimonial. Então, para famílias muito ricas, isso é sempre importante para fins de sucessão patrimonial. Então, é uma forma mais barata de a gente passar o patrimônio para os herdeiros. E a segunda forma é o que a gente chama de elisão fiscal, que é basicamente uma forma de a gente pagar menos impostos de uma forma legal. O imóvel alugado na pessoa física, ele vai ser tributado em média em 27,5%. Quando a gente leva isso para uma pessoa jurídica, essa tributação cai para 11,33%. Então, é um ganho de quase 50% de economia em impostos. Então, essas são as 2 principais finalidades de proteção e de redução de impostos, a gente colocar os imóveis numa holding. E aí você criou a sua holding para começar a colocar imóveis lá dentro. Exato. E você pode falar quantos imóveis você tem hoje? Hoje são 18 imóveis e estou à procura de mais, inclusive. Todos em Caxias do Sul? Todos em Caxias do Sul. Isso vem muito da eficiência de mercado, mais uma vez. Poxa, eu venho para Alphaville uma vez por semana. Eu moro em Caxias do Sul há 20 anos. É óbvio que o mercado de Caxias do Sul eu conheço muito mais. E vai da especialização. Assim como você falou da galera que conhece a região ali do Matarazzo, eu conheço muito bem o público de Caxias do Sul. Eu sei o que gira a economia de Caxias do Sul, eu sei o preço do metro quadrado em cada bairro. E eu sou muito especialista também em um único tipo de imóvel. Eu tenho 18 imóveis, são todos eles muito parecidos, são todos imóveis de um dormitório, né? Então tem um dormitório, tem a sala, tem a cozinha, todos separados. São imóveis de aproximadamente 55 metros, 54 metros, todos muito parecidos.
e eles são alugados por preços muito parecidos para o mesmo público. São gerentes de lojas, são casais se separando, é um profissional de alta renda que está fazendo um intercâmbio em uma empresa de Caxias do Sul. Então percebe que é muito da especialização. Então eu sei exatamente a que valor eu posso alocar aquele imóvel, eu sei a que valor eu posso comercializar aquele imóvel futuramente, eu sei como que está a demanda desse público por aquele tipo de imóvel e, obviamente, eu sei quanto eu posso pagar para fazer um bom negócio. Então eu tenho uma margem de segurança de 30%, onde um imóvel vale, sei lá, 320 mil, 310 mil reais, eu consigo comprar eles por 250, 240 mil reais, sempre pesquisando, fazendo ofertas, tentando, até que a gente acha algum buraco no mercado imobiliário, né? De novo, ineficiência. Faço várias propostas, algumas pessoas se ofendem, algumas voltam atrás, mas quando a gente acha alguém que está precisando de dinheiro, sai um negócio abaixo do preço de mercado. Bom, então supondo que vale a 320, você compra por 250 e você consegue alugar por um valor um pouquinho mais alto devido ao público-alvo que você tem. Qual seria a rentabilidade que você consegue nessa carteira de imóveis? E já pensando que você tem uma tributação mais favorável na holding, né? Quanto é que daria líquido? Porque eu sei que você gosta de fundo imobiliário também. Dá parecido? Como é que fica? Eu acho que não tem como bater fundo imobiliário, porque a gente é isento de imposto de renda, é um perfil de imóveis diferente. Os imóveis de fundos imobiliários, eu gosto de dizer que a maioria deles são irreplicáveis. São lajes comerciais em lugares únicos em São Paulo, são fundos imobiliários de galpões imobiliários construídos à margem da rodovia, sem nenhum recuo da rua, que são coisas que realmente não existem mais. Se a gente destruir o imóvel e construir de novo, a gente perde, às vezes, 20% daquele imóvel. Então, são ativos irreplicáveis. Sempre vai ter uma remuneração maior, mas o risco também é maior. Como tem bolsa, tem mais liquidez, tem mais volatilidade, então volatilidade é risco. O imóvel físico é difícil a gente conseguir uma rentabilidade dessa com imóveis residenciais. A rentabilidade bruta é algo em torno de 0,75%, 0,80%, chegando a 0,70%, 0,65% ao mês líquido. A grande vantagem é o poder. Quanto num fundo imobiliário, a gente não tem o poder de voto, a gente não tem o poder de decisão do imóvel. A maior parte desses imóveis estão concentrados em um único prédio. Então, eu tendo 20%, 30% do condomínio, como são prédios mais voltados para investidores, eu consigo literalmente mandar no prédio. Então, eu posso dizer se eu quero fazer uma reforma no salão de festas, se eu quero pintar o prédio, se eu quero que coloquem câmeras. Então, é uma decisão muito mais a longo prazo. É muito mais uma diluição de risco, porque eu conheço muito bem esse imóvel, porque eu tenho controle do inquilino, eu tenho muitos outros controles, do que uma busca única e exclusivamente por rentabilidade. Até porque senão a gente ia cair na galera que começa a investir hoje em fundo imobiliário, faz o ranking de dividend yield e olha qual que é o que paga mais. Eu acho que o racional vai muito além disso. Até porque esse imóvel eu estou comprando abaixo do valor de mercado. Então, por mais que ele tenha uma rentabilidade menor do aluguel, a valorização dele no longo prazo tende a ser maior que um fundo imobiliário também. Bom, enquanto você falava, eu estava pensando aqui, fazendo umas contas, porque é uma rentabilidade interessante, mas como você disse, principalmente nesse mercado agora, onde vários fundos imobiliários são negociados abaixo do valor patrimonial e estão pagando também um dividendo que pode chegar aí próximo de 1% ao mês, fica difícil de competir. Mas eu lembrei da minha irmã, que ela remata imóveis em leilão, e eu já tinha feito uma proposta para ela, para que a gente fizesse justamente o que você fez, só que com um plus a mais. Porque você falou, poxa, tem um imóvel que custa 320 mil, eu compro 250. Ótimo negócio. Mas como ela faz os leilões, ela poderia comprar um imóvel de 320 mil por 160. Ainda mais quando o imóvel está ocupado, porque tem um processo de ocupação. Muita gente sabe que o mercado de leilão de imóveis pode ser muito bom, mas tem certas armadilhas. Então essa questão da eficiência de mercado. Quando o imóvel está vago, a gente já viu o imóvel de leilão ser arrematado por um preço mais alto do que o imóvel vendido no mesmo prédio. Você poderia visitar e estava lá para comprar quando você quisesse. Então o cara se apaixonou pelo leilão, é o que minha irmã costuma falar. Agora, quando está ocupado, às vezes ela arremata com um único lance e pega por 50% do valor. Então, dando um exemplo, já trazendo para a realidade de São Paulo, né? Então esquece 320 mil, vai para 1 milhão o imóvel aqui. Mas se ela compra imóvel de 1 milhão em São Paulo, vai alugar por mais ou menos 0,5% ao mês, 5 mil. Poxa, não dá para competir com fundo imobiliário. E como pessoa física, você bem citou que ela poderia pagar 27,5% de imposto, que é o que costuma acontecer. Aí o pessoal fala, Bruno, mas essa é a faixa mais alta de imposto. Sim, porque o valor do aluguel soma com a sua renda. E aí, se isso passa de 4.600 e pouquinho, já chega em 27,5%. Então é o que vai acontecer de fato. Então, minha rentabilidade líquida seria pífia. Agora, se ela compra o imóvel de 1 milhão por 500 mil no leilão,
aluga por 5 mil, rentabilidade bruta é de 1%. E se eu boto isso na holding, vou perder 11% de imposto. Então aí eu consigo ficar tão competitivo quanto um fundo imobiliário, a não ser que existam outros custos. Tem muito custo para manter a holding ou não? A gente tem até alguns custos para manter a holding. Mas, gente, eu posso estar sendo repetitivo, mas eu sou muito fã dessa história da eficiência de mercado. Teve o leilão de um apartamento no prédio em que eu moro. Na descrição desse leilão constava a área, ok, eram 130 metros quadrados, mas constava uma vaga de garagem e 2 dormitórios. Só que esse prédio tem planta tipo, ou seja, todos os apartamentos são exatamente iguais. Então, eu sabia que esse apartamento tinha 3 dormitórios. Como eu moro no prédio, o síndico tinha a chave, eu entrei no imóvel para ver, o que no leilão não é uma coisa muito comum de acontecer. Eu sabia que essa uma vaga, na verdade, era uma vaga dupla, porque eu sabia exatamente qual era a vaga. E por que eu não quero que meu vizinho saiba dessa história? Porque tem familiar, né? Então, questões familiares dele. Esse imóvel tem um valor muito familiar para ele e ele basicamente se apaixonou pelo leilão. Ele tinha que rematar esse imóvel a qualquer preço. Eu fiquei sabendo dessa história depois, mas o imóvel que valia uns 800 mil reais começou sendo ofertado por 250 mil reais. Tinham vários participantes no começo, no fim sobrou eu e ele. Se eu não me engano, esse imóvel foi arrematado por quase 600 mil reais. Foi um bom negócio? Foi, mas como eu estava lá única e exclusivamente pelo negócio, não tinha valor sentimental naquela coisa, chegou um ponto que o spread ali já não fazia mais sentido para mim. Mas ele deixou de arrematar esse imóvel por 300 mil reais, porque se eu não tivesse essa informação privilegiada ali desse imóvel, ele teria arrematado, que as outras pessoas que estavam dando lance desistiram. Voltando para holding, para ter uma holding, a gente tem alguns custos, que basicamente é o custo do contador. Então ele vai fazer abertura de uma empresa, você vai precisar contratar um contador, um advogado, né? Então depende do seu objetivo. Uma holding para proteção patrimonial é muito importante contar com um bom advogado, que seja especialista em planejamento sucessório. Se é basicamente para fins tributários, um bom contador pode resolver o teu problema, porque é uma operação bem simples. Então você vai ter o custo de abertura da empresa, varia em cada estado, mas não é mais do que R$2 mil, uma taxa única, e mensalmente você vai ter que pagar os serviços do contador. Vai sair em torno de R$1.000, R$400, R$500, depende muito da cidade. Mas a conta básica, que a partir do momento que você tem R$10 mil de receita de locação, a holding imobiliária começa a fazer sentido pela eficiência tributária. É uma forma de proteção e também é uma forma de diminuir os seus impostos, mais uma vez, de forma legal. Isso não é crime, não é nada ilegal, é elisão fiscal, é basicamente um estudo para a gente pagar menos impostos de uma forma completamente legal. Bom, interessante essa parte. Não sei como ficará à luz da reforma tributária, porque afinal a Hold é uma empresa, só que também é uma empresa para finalidade imobiliária, né? Então talvez não mude muita coisa e essa parte de imposto de renda também vai ficar para um segundo momento da reforma. Mas agora já entrando numa parte final aqui, são perguntas que eu faço para todos os empreendedores e investidores que vêm. De mercado financeiro nós não temos só alegrias, também temos tristezas, então eu queria saber qual ativo te deu maior alegria e qual te deu maior tristeza durante seus anos aí como investidor. Vamos começar falando da tristeza. Eu acho que a ação que mais me deixou triste na vida foi Cielo, porque Cielo era uma máquina de fazer dinheiro, tinha uma margem líquida de quase 55%. É uma coisa completamente absurda, 55% de margem líquida. Era uma fábrica de ganhar dinheiro. Até que a eficiência do mercado, os outros players viram, nossa, esse negócio tá bom demais para ser verdade. E começaram a entrar vários outros players. E essa margem que era de 55% foi ladeira abaixo. E a empresa, que era fantástica, chegou a alguns momentos de prejuízo. Eu acho que foi a ação que mais subiu no ano passado, inclusive, mas era uma empresa que valia seus R$15, hoje deve estar valendo uma coisa em torno de R$5. Então é muito um aprendizado de que o mercado pode mudar a qualquer momento. E é legal que é uma empresa que tinha muita margem líquida, então tinha muita margem para erro. E mesmo tendo vários erros na gestão da empresa, que eles conseguiram retornar, contornar, voltou a ser uma boa empresa, a empresa sobreviveu. Se fosse uma empresa que tivesse uma baixa margem, provavelmente ela não teria sobrevivido. Esse erro eu repeti em outras duas empresas. Eu repeti esse erro em Cogna e repeti esse erro também em Ultrapar, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu erro de gestão, um erro estratégico. E eu acho que meu maior acerto, sem sombra de dúvidas, foi a VEG. Eu sou muito bairrista, né? O Perino sabe muito disso. Eu gosto muito das empresas do Sul e a VEG é uma empresa de Santa Catarina, o estado que eu nasci, numa cidade muito pequena do interior, que é muito focada em engenharia, tem vários produtos diferentes, hoje tem fábricas no mundo inteiro, que ela reinveste muito nela. Então é uma empresa que, por mais que eu tenha pago caro, pensando na análise dos analistas, mas teve um retorno absurdo. Deve ter uma rentabilidade de 400% em VEG nos últimos anos. Bom, então maior alegria e maior tristeza. E livro, cara.
que você pode recomendar de leitura para o pessoal que quer investir melhor o seu dinheiro, ou aproveitando que você é um empreendedor também, criou uma empresa que foi muito bem sucedida, a ponto de ser adquirida por um valor bem interessante pelo grupo, né? Você é um sócio relevante aqui dentro. Se quiser recomendar também o de empreendedorismo. Eu acho que tá tudo junto, sabe? Eu penso que o que forma a gente como bom ser humano, como bom investidor, como bom empresário, bom empreendedor, é o senso crítico. Tu é um cara que lê demais e sempre pensa e analisa os livros. Eu acho que esse é o caminho certo. Indicar um livro é difícil. Eu gosto de um combo. Eu gosto muito do Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala pra gente sobre empreendedorismo, fala sobre investimentos. Os Segredos da Mente Milionária. Inclusive tem uma classe muito boa sobre os Segredos da Mente Milionária com um bom professor. Eu gosto muito também de Psicologia Financeira. Eu acho fantástico e pra mim são os 3 principais livros de ler, entender, reler, fazer uma análise crítica. E tem um livro muito legal que é Dinheiro também, do Tony Robbins. É um livro gigante, tem umas 700 páginas. Nem tudo funciona no mercado brasileiro, nem tudo que o Pai Rico fala funciona para o mercado brasileiro, que o Tony Robbins fala funciona para o mercado brasileiro, que o Warren Buffett fala funciona para o mercado brasileiro, mas é muito de a gente ter essa visão crítica, compreender o que funciona, o que não funciona e adaptar a nossa realidade. Eu tenho uma espécie de arca, eu uso um pouco de asset allocation, eu uso um pouco de mercado eficiente, um pouco de reserva de oportunidade. E meus investimentos vão muito bem. Os investimentos do Perini vão muito bem. Então, cada um tem que traçar seu próprio caminho, criar sua própria estratégia. Bom, e pensando que você fundou um negócio, foi muito bem sucedido, você está numa empresa que está crescendo também hoje, mas você já tem tua liberdade financeira, cara. Você tem lá tua caixinha da renda fixa, a tua caixa dos ativos de risco, tem uma hold com 18 imóveis alugados. O que te motiva a falar, poxa, eu vou continuar trabalhando, né? Qual o grande objetivo que você enxerga lá na frente? Essa é uma pergunta muito boa, né? E eu roubei a resposta um pouco da minha esposa e um pouco do Felipe Spritzer, que é o fundador da Portfel. Eu acho que o primeiro é eu quero ser bilionário. Bom. Então, a gente precisa ter uma meta. E a segunda, que minha esposa entendeu muito bem, é que não é mais dinheiro. Por mais que eu queira ser bilionário, para mim é um jogo. Então eu acordo todo dia feliz para vir trabalhar, para dar aula, porque basicamente o jogo foi vencido, né? Eu comecei atrás de dinheiro. E hoje eu adoro o que eu faço. Eu adoro estar aqui gravando, eu adoro vir pro grupo, eu adoro dar as minhas aulas lá, eu adoro falar com os consultores de investimento, falar sobre a minha história. É uma coisa que eu gosto muito. Então, eu sou feliz fazendo o que eu faço. Eu acho que isso é muito importante, mas isso só veio depois de conquistar a liberdade financeira. Então, eu acho que o primeiro goal é realmente conquistar a liberdade financeira e depois fazer aquilo que a gente gosta. Se você já chegou na liberdade financeira e quer continuar trabalhando, é porque você gosta do que você faz. Porque do contrário, poderia sair daquilo e simplesmente fazer qualquer outra coisa ou até mesmo nada, né? Como é a opinião de muita gente. Eu vi um meme outro dia que era assim, um cara falando, quando alcançar a liberdade financeira, eu vou trabalhar com o que eu gosto. Nada, vou fazer nada. Vou ficar em casa sem fazer nada. Mas, ainda mais para pessoas jovens, né? Seu caso, meu caso, acho que isso acaba não sendo uma opção. E aproveitando também que aqui a audiência é formada, sobretudo por pessoas na faixa aí dos seus entre 25 e 35 anos, para esses jovens que estão nos assistindo, que conselho final você deixaria para quem viu toda essa conversa que nós tivemos aqui no Common Invest? Eu acho que é legal começar a investir o mais cedo possível. Eu acho que a taxa nunca ganha do tempo. Então, quanto antes começar a investir, maiores serão os efeitos dos juros compostos. É uma realidade que ninguém pode mudar. E, principalmente, antes dos 30, tome riscos. Eu acho que o Perini só enriqueceu porque tomou riscos. Eu idem, o Nigro idem, todos os outros sócios aqui do grupo idem. Então, a gente tomou risco para poder enriquecer. Eu tive muita estabilidade de trabalhar com meu pai, eu podia ter herdado o negócio dele, mas é um negócio pequeno, de contabilidade, e provavelmente eu estaria muito longe do que eu tô hoje. Então, eu tomei um risco, eu empreendi, eu trabalhei pra caramba, e recentemente o Nigro postou uma frase, é muito legal, de trabalhe 14 horas por dia e não vai ter problemas. E eu passei por essa fase. Hoje eu ainda trabalho quase 14 horas por dia porque eu gosto, né? É difícil separar a vida pessoal do trabalho, mas na minha época de fundador da Top Invest, sozinho, eu acordava cedo, batia ponto, literalmente, das 8 às 18 no escritório de contabilidade, depois na imobiliária. Eu ia para a faculdade de moto, no inverno, de Caxias do Sul, a 2 graus, sozinho, capa de chuva, paguei todas as vergonhas possíveis com essa história. E chegava em casa, meia-noite, 11h30, depois de jantar, depois de tomar banho, em vez de dormir, eu ia trabalhar. Eu ia gravar vídeos, eu ia blogar. Então é muito de traçar um objetivo e saber onde a gente quer chegar. Quando eu trabalhava na imobiliária, eu atendia proprietários de imóveis que tinham suas holdings, que tinham seus prédios, que ganhavam um monte de dinheiro, podendo fazer nada em casa. E eu olhava para eles e pensava, um dia eu vou ter minha holding, um dia eu vou ter meu prédio,
de um dia eu vou ser rico. E uma história legal é que hoje eu tenho uma mãe que depende muito de mim e eu queria, quando eu chegasse aos 30 anos, bem sonho de guri mesmo, poder comprar uma BMW. Eu cheguei aos 30 anos, eu era milionário, eu podia comprar uma BMW, mas eu nunca comprei, porque eu não quis. Mas aquele gol foi atingido. Então eu acho que ter uma meta clara e tomar risco antes dos 30 e trabalhar de fato, né? O que enriquece é o trabalho e os investimentos remuneram o nosso patrimônio. Ótimo, Kleber. Muito bom recebê-lo aqui. E para quem gostou desse bate-papo, como é que as pessoas fazem para te encontrar em rede social, encontrar Top Invest? Deixa aí os links, fala um pouco disso. Podem me encontrar no Instagram, kleber.stumpf. Eu acho que a galera vai deixar na descrição, meu nome é meio difícil de escrever, é com K, inclusive. Mas aproveitem que o meu perfil é pequeno, eu consigo responder todo mundo. E, obviamente, na Top Invest Oficial no YouTube, no Instagram, em todos os canais. E não deixem de nos procurar para trabalhar no mercado financeiro, tem muita oportunidade, o mercado precisa muito de gente qualificada e com sangue nos olhos, com fome de crescer. Kleber, muito obrigado pela presença. É sempre um prazer recebê-lo aqui no canal, também lá no podcast Os Sócios. E, inclusive, fica o meu agradecimento porque o Kleber me deu uma baita ideia, pessoal. Já que eu tenho a minha irmã, que tem lá a parte de leilão de imóveis, colocar isso numa holding para alugar é muito interessante. Então, enquanto a gente conversava aqui, eu estava pensando em criar um novo quadro para o canal. E, inclusive, deixem os comentários se vocês quiserem esse quadro. Pensando em chamar de Banco Imobiliário. A gente cria uma holding para começar a arrematar imóveis. Pensando lá no Brooklyn, no Morumbi, o Banco Imobiliário é muito bem avaliado. Em São Paulo não é mais assim, não, né? Brooklyn ainda é muito bom. No Morumbi também, mas tem outros bairros ali. Mas, para quem quiser acompanhar esse quadro, se manifeste aqui, porque eu falo com a minha irmã e, de repente, a gente tem mais esse assunto, mais esse quadro diferente aqui no Você Mais Rico. Kleber, muito obrigado pela presença. Prazer foi meu. Valeu demais. Galera, não deixem de apoiar essa ideia, porque eu vou levar o Bruno lá em Caxias do Sul, visitar os imóveis locados, tem vários inquilinos que são fãs dele. Eu acho que vai ser um vídeo muito legal. A galera vai ficar... Eu, inclusive, encontrei um no aeroporto. Tava vindo pra cá, ele falou, não, aluga um dos apartamentos do Kleber. Eu pensei, realmente é relevante na cidade, né, cara? Porque encontrar um inquilino no voo, né? Que eu fui em Caxias visitar a Top Invest, então isso de fato aconteceu. Mas vamos ver, se o pessoal quiser, né? Se tiver demanda, a gente provê a oferta. Kleber, brigadão. Até uma próxima. E para quem acompanhou, fica também muito obrigado pela audiência. Se inscreva aqui no Você Mais Rico, nos acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.